Graça e paz a todos. Eu gostaria de falar hoje a respeito de uma passagem em que o Senhor Jesus ele falou durante os 3 anos e meio que ele esteve pregando o Evangelho. E eu acredito que ele falou desta forma devido àquelas pessoas que estavam com ele não ter um conhecimento, uma cultura necessária. E também porque quando ele falou das Escrituras, eu acredito que ele estava pensando em falar para toda a humanidade. Então ele precisaria falar de uma forma que uma pessoa que tivesse 10 anos, 8 anos, uma pessoa que tivesse a quarta série, uma pessoa mesmo analfabeto entendesse, e também as pessoas que fossem eruditos, pessoas que tivessem muita cultura, também pudessem interpretar aquilo que ele estava falando, que mais tarde foi escrito por Marcos, Lucas, João e Mateus, e foi escrito e foi deixado para nós essa importante palavra que nós temos, e por isso que dizemos que ele é um testamento. Tal é a importância que a palavra do Senhor é para a vida do crente, que ela é considerada um testamento. Infelizmente, muitas pessoas só levam ela debaixo do braço, não têm a curiosidade de saber o que está escrito, não leem, não buscam saber por outras pessoas que leem, mas que Deus nos abençoe, nos dê graça, e nós possamos aqui nesse espaço, nesse tempo que temos, possamos meditar essa pequena passagem da Escritura. E o Senhor disse que o reino dos céus, ele é semelhante a um homem que descobriu um grande tesouro que havia num terreno. Então ele soube, por exemplo, olha, tem um grande tesouro naquele lugar. Nesses tempos modernos aqui, nós temos pessoas que têm encontrado petróleo. E quando eles descobrem que tem petróleo, aquela terra, aquele lugar, passa a ter um valor muito grande. Inclusive, nos nossos dias modernos hoje, existe a questão do satélite que eles conseguem fotografar embaixo da terra e com câmeras de infravermelho eles conseguem até saber onde existe o petróleo e outros tipos de materiais também. Mas na parábola daquele tempo, quando era uma coisa muito antiga, não tinha como ter tudo isso, mas a pessoa soube que tinha um grande tesouro naquele lugar. Então a parábola diz que ele vendeu tudo que ele tinha para poder ter aquele tesouro, para se apropriar daquele tesouro. Então eu queria chamar a atenção de todos que essa importante passagem, essa importante parábola que o Senhor deixou para nós, ele está falando da responsabilidade de que cada um tem de valorizar aquilo que está diante dele, de dar valor para aquilo que está diante dele, porque na parábola a pessoa viu o tesouro e falou, olha, eu vou vender tudo que eu tenho, vou ficar sem nada, mas vou comprar essa terra para poder ter o tesouro. Então ele está dizendo a respeito, meus irmãos, quando ele disse do reino dos céus, é quando as pessoas, elas precisam abrir mão, muitas vezes, de todas as coisas que ela tem. As pessoas precisam aprender a abrir mão de coisas que elas possuem. Elas precisam abrir mão, muitas vezes, de uma religião que ela recebeu dos pais, dos avós. Ela precisa abrir mão de conceitos que ela recebeu durante toda a vida. Ela precisa abrir mão, muitas vezes, de posicionamento que ela recebeu. Olha, meu pai é assim, meu avô é assim, e eu sou assim mesmo, meu temperamento é esse, eu não mudo, comigo é desse jeito, comigo é assim, comigo é assado. Coisa desse tipo. E muitas vezes tem coisas que a pessoa tem que ela entra em uma situação de oposição ao reino dos céus. Você veja, por exemplo, quantos de nós, quando abraçamos a fé, estamos envolvidos com os vícios desta vida, mentindo, trapaceando, tripudiando, vivendo de uma maneira diferente que o Espírito Santo deixou para a igreja, e a pessoa tem que começar a pensar assim, eu preciso mudar. Eu não posso continuar sendo aquela mesma pessoa que eu era antes. Eu não posso continuar agindo daquela forma que eu agia antes. Eu vou ter que abrir mão. Porque o que eu recebi, o que eu estou recebendo, é um evangelho, é a salvação da minha alma, é um grande tesouro. Para mim poder ter esse grande tesouro, eu vou precisar abrir mão
de coisas que eu tenho, de coisas que eu sou, de posicionamentos que eu tenho, de coisas que eu aprendi na escola, coisas que eu aprendi com meus pais muitas vezes. Se ele aprendeu errado, se ele aprendeu a mentir, se ele aprendeu a roubar, se ele aprendeu a ser desonesto. E aquela pessoa tem que começar a entender, meus irmãos, que para você ter o tesouro, você precisa ceder, você precisa abrir mão, você precisa mudar, nós precisamos mudar. Mas nós temos um critério na igreja do Senhor Jesus hoje que vai trazer respaldo para isso. Sabe quem que é, meus irmãos? É o Espírito Santo. O Senhor disse assim, olha, eu não vos deixarei órfão, eu vou para meu Pai, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que estará sempre convosco. E ele vai trazer um novo critério para a minha vida, para a sua vida, para a vida da sua igreja, para a minha igreja, para a igreja de todos aqueles que são salvos, de todos aqueles que receberam o Senhor, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E essas pessoas, meus irmãos, elas terão que trazer uma nova postura. O apóstolo Paulo diz que nós seremos selados com o Espírito Santo. Sabe o que é selado? Quando você vai no correio para enviar alguma coisa, uma carta, você vai enviar uma coisa para outra cidade, aquela lá vai ser pesado, vai ser separado, vai ser embalado e depois vai receber um selo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele vai selar a vida de cada crente, ele vai avalizar a vida de cada crente. Ele vai fazer um levantamento da vida de cada crente, como que ele está sendo, o que ele está sendo, se ele está sendo aprovado ou não, se ele está sendo aceito ou não, se ele está em condição realmente de abraçar, de tomar posse daquele tesouro, de receber aquela bênção do Senhor, de receber aquela graça do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos defenda, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ter essa graça de dar lugar para o Espírito Santo. Não apenas na hora de cantar, não apenas na hora de adorar o Senhor, não na hora apenas de levantar as nossas mãos e na hora de se humilharmos diante da potente mão de Deus e dizermos que nós somos pó, que nós somos cinza e dizermos que nós não somos nada e que nós precisamos muito da sua graça e que nós precisamos muito do seu poder e que nós precisamos muito da sua misericórdia. Mas naquele momento, meus irmãos, em que somos tentados, naquele momento em que somos chamados muitas vezes a ceder à vontade da carne, naquele momento muitas vezes em que pessoas próximas de nós querem nos levar a pecar, levar-nos a fazer aquilo que Deus não se agrada, que Deus não concorda, que nós possamos ter esse momento de abrir mão, esse momento de ceder para o Senhor, esse momento de viver para a glória e para a honra do nome do Senhor. É fácil isso, irmão? Claro que não. Se fosse fácil, as pessoas não se desviavam da igreja. Se fosse fácil, as pessoas não voltavam para trás. Se fosse fácil, as pessoas não cederiam diante da tentação, diante da prova, diante da luta. Mas que o Senhor venha pela sua bondade visitar nossas igrejas, nossas famílias, nossas vidas. Que Deus venha visitar a sua vida, Deus venha abençoar a sua vida e que você possa, diante da batalha, dentro do enfrentamento, diante do receio, diante do momento que você esteja apegado a coisas que estão nessa vida, que Deus não concorda, e o Senhor venha te dar vitória, venha nos mover e venhamos abrir mão de tudo, para podermos tomar posse, para recebermos, para abraçarmos um grande tesouro que é o reino de Deus. Você está comigo? Você está nessa fé? Você está nessa certeza? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu venho aqui pedir para que você fortaleça o nosso canal, porque nós venhamos crescer. Todo mundo foi pequeno um dia e nós vamos crescer. E à medida que Deus nos dê graça, nós vamos fazer lives ao vivo. Mas eu conto com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal com algumas pessoas que você entende que vai fazer bem para elas a nossa palavra. E você vai ter sempre um pastor, um amigo perto de você falando, ajudando você na sua caminhada. Receba aí, toma posse. Faça parte do milagre, faça parte do nosso trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus.